Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda. Antes de iniciar essa gravação, quero dizer, né, que os direitos pertencem ao autor e é de propriedade intelectual do nosso colégio, e toda e qualquer reprodução, mesmo que de forma imparcial, é passível de medidas judiciais. Então, seja bem-vindo e bem-vinda à primeira série. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar, né, uma revisão dos conteúdos que estudamos até a semana, né, da nossa manhã cultural, e que ali, né, foi o encerramento das nossas atividades da primeira etapa, ou seja, do primeiro semestre. E aí vamos fazer hoje uma revisão dos conteúdos que vimos, para que possamos, né, ter condições de avançar os conteúdos tranquilamente. Beleza? Então, mais uma vez, bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro. Bom, primeiramente, pessoal, o tema que estamos trabalhando, ele está presente no volume 2 da nossa apostila de Sociologia, volume 2, capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre educação e sociedade. Em especial, nós vamos tratar, né, nesse capítulo, da instituição escolar, ok? Traçamos inicialmente sobre as origens, né, da escola tradicional. Isso é importante a gente mencionar, tá? Por que que ela é tradicional? Por que que tem esse caráter? Trouxemos aí, né, a importância de pensar a instituição escolar a partir dos processos de socializações, tá? Em especial, né, a socialização secundária. E a intenção é trazermos ainda as transformações sociais e tecnológicas na cultura escolar. Quais são, né, os direcionamentos dados para esse processo, para essa nova dimensão que a escola recebeu e que, né, nos dias atuais, ela busca atuar. Beleza, gente? Como é uma aula de revisão, eu gostaria bastante que vocês pudessem participar, tá bom? Para a gente ir revendo alguns conceitos, para a gente ir trabalhando, né, né, as temáticas de modo bastante dialogal, tá? Pensar aí na perspectiva do bate-papo, tá bom? Vale ressaltar, né, que esse momento é um momento de aprendizagem, então a gente vai tratar nesse bate-papo como aquilo que a gente vai trazer como contribuição e ao mesmo tempo, né, buscar acertar ali aqueles pontos que não estiverem de acordo ou que não estiverem, né, ou melhor, que necessitarem de serem melhorados, tá bom? E aí, gente, para começar, a gente vai falar da instituição escolar, tá? Para você, qual é a função da escola? Nós já falamos sobre isso, eu quero retomar para, né, seguirmos uma linha de raciocínio que compreenda, né, a dimensão desse processo de socialização. Para você, qual seria a função da escola? O que você compartilharia comigo? Ou melhor, com a turma, né? Crec, crec, crec. Olha o silêncio. Ensinar e formar a criança e o jovem. Beleza, João. Aí eu te pergunto, ensinar o quê? Formar para quê? Só para te ajudar a melhorar a sua resposta. Ensinar o quê e formar o quê? Bem, se vocês ouvirem martelada, é pensando obra aqui em cima. Não, Eu tranquilo. diria que ensinar, eu falei ensinar e formar a criança e o jovem, porque ensinar, eu diria isso nas matérias, para a pessoa ter algum futuro trabalhando. E formar o processo de formação do jovem e do adolescente no meio social. Show, 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 show. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Qual é a função da escola para você? Professor, Oi, fala, Arthur. poderia-se dizer que seria meio que aquela parada de educação primária, secundária, Ok, essa parada ok. aí. Exato, exatamente. E o que seria essa parada de formação primária e secundária? Só para você trazer para a gente já
Esses dois conceitos muito importantes, tá, gente? Mas se você puder registrar aí no seu caderninho, vai ficar bacana. Tipo, você quer que eu explico a primária? É. Ah, tipo, a primária seria a família, que, tipo, primeiro como primeiro responsável, Uhum. que seria onde a gente aprendeu o básico. Negócio de, tipo, educação familiar para se formar na escola, para, tipo, a base para secundária. Show. E, tipo, andar, falar. E a secundária seria meio que mais que preparar para trabalho, seria, eu acho. Show. Eu acho que mais isso. Perfeito. Muito obrigado, João e Arthur. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Veja, galera, vocês trouxeram, né? Os meninos trouxeram aí alguns conceitos muito importantes para a gente entender a função da escola. Primeiro passo é a gente compreender que a escola ela nasce, né? Ela surge com a intenção de formar. Beleza. Fazer um processo formativo, tá? Depois nós vamos entender que esse processo de formação vai criando certas, como que eu falo? Vai criando certas estruturas que formalizam o que que seria? Seria formatar, seria criar forma, criar ou gerenciar formas, formatos dos quais o sujeito vai se enquadrar. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse processo de formatação, tá? Que engloba, né, o processo formativo. Só que antes é necessário, né, a gente pensar o seguinte: a escola ela surge com a intenção de fato, né, trazer aquilo que o João trouxe e que o Arthur está colocando aqui também, formação da identidade. A escola ela nasce com a intenção de atender às necessidades sociais, tá? E, consequentemente, trabalhar os processos de socialização, ou seja, o modo como o homem vai interagir com os demais. Por isso que o Arthur trouxe, né, os processos de socialização primário e secundário, são muito importantes, tá? Para a gente entender, por exemplo, o papel das instituições. Tá? E, no capítulo anterior, nós vimos, né, o papel da mídia, o papel da instituição religiosa, o papel da escola e o papel do trabalho, né, que são instituições né, instituições que nós, querendo ou não, acabamos sendo atingidos de maneira direta e indireta, tá? Dependendo da faixa etária que nós estamos. E aí eu falo para vocês o seguinte: o processo de socialização primária, como o Arthur bem trouxe, é aquele que é aprendido, né, que é orientado, que é sentido, vivido e praticado com a família. Tá? É a primeira formação, a primeira aprendizagem que nós recebemos é na família. Na família, então, nós recebemos orientações sobre os valores, sobre comportamentos, né, normativas de conduta, né, aprendemos sobre alguns princípios, e aí nós vamos dando orientações e direcionamentos para o nosso caráter. Ponto. Tranquilo? Depois, a gente vai tratar o seguinte: a criança ela vai crescendo e ela então tem uma primeira instituição da qual ela vai fazer parte, de maneira oficial, que é a instituição escolar. Na instituição escolar, ela não abandona os primeiros aprendizados. Isso nós vimos. Lembram? Ela não abandona. O que que acontece? A escola vai trazer, como o João trouxe, né, matérias específicas para que ele possa compreender as relações sociais, econômicas, culturais. E aí então a criança ela vai aprender matérias específicas. Tranquilo? Essas matérias específicas, elas não abandonam o caráter formativo para a cidadania. Até porque nós também, né, orientamos, né, cada um de vocês, e nós também somos orientados, vou falar nós, né, também vou me colocar nessa, nós somos orientados, dentro da instituição escolar, a trabalhar comportamentos que valorizem aqueles valores que nós aprendemos, aqueles princípios que aprendemos, em
e ainda reforçamos o que é previsto em nossa Constituição. Ou seja, né, as orientações de conduta social, que aí cabe para todos os cidadãos, no caso brasileiro, né, de seguir, que é a nossa Constituição. E a partir daí, a gente passa a entender que a escola tem um papel muito, muito importante. Só que, por outro lado, a gente não pode tratar a escola, a instituição escolar, como uma instituição natural, tá? Porque a instituição escolar ela não é natural. Guarda isso, hein? Ela não é natural. Por quê? Porque ela foi uma criação, ela é criada para atender às necessidades de um determinado grupo, tá bom? E aí a gente compreende isso, né, quando a gente passa a perceber que a sociedade ela é multifacetada, ela é plural, né, ela é diversa. E os processos de formação também se dão de maneira diversa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que nós vamos encontrar grupos que, por exemplo, não têm a, a organização escolar que a gente compreende, que a gente vivencia. Já parou para pensar nisso? Existem grupos na nossa realidade social que não têm a formação escolar de maneira formal, né, formalizada, como nós ah, temos e vemos e participamos. Por exemplo, a educação indígena é uma educação que se dá no convívio. Para e pensa. Não tem a instituição escola dentro da tribo. É claro que, né, com o avanço, né, né, com o avanço da modernidade, com o avanço das cidades, aconteceu o quê? Uma necessidade do indígena se aproximar também cada vez mais e assim atender às necessidades, vamos assim dizer, né, da sociedade daqui de fora da tribo. E aí nós encontramos, sim, escolas indígenas, né, dentro das comunidades indígenas, mas que mantêm a tradição indigenista. E a partir daí, né, manter essa tradição indígena, a gente vai ver que a escola vai atender aquela necessidade, aquela realidade. Então, o currículo, ele será um currículo adaptado. Da mesma forma, a gente encontra, né, a educação no campo. A educação no campo, ela tem um currículo também particular. Percebe? Só que aí na educação do campo, a gente vai encontrar, né, o formato de escola que nós percebemos e vivenciamos aqui. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a escola, a instituição escolar, ela não é uma instituição natural. Ela é uma instituição que nasce para atender a necessidade do grupo. E essa história, então, ela vai trazer para a gente o fortalecimento da ideia de que a instituição escolar ela é uma instituição tradicional. Ok? É só você pensar o sentido da palavrinha tradição. Tradição é aquilo que vai passando de geração em geração, né? Esse passar de geração em geração pode sofrer as devidas mudanças, né? As devidas transformações para atender à necessidade local, mas a estrutura em si, ela acaba permanecendo. Tá tranquilo até aí, gente? Ou tá confuso? O que vocês estão conseguindo acompanhar? Ou não? Tem algum ponto? Ana, Nicole, Leandro, tá de boa? Qualquer coisa vocês falam aí, hein? E aí, gente, a origem dessa escola, beleza então, meus amores. Então, a origem dessa escola é enquanto, né, enquanto esse conceito amplo, né, que traz o processo formativo, educacional, né, esse processo que vem para orientar a criança e o jovem, vem para orientar os mais novos para uma vida adulta que seja uma vida adulta ativa, nós vamos entender, né, como que se deu esse processo lá nos períodos, né, do século XVIII e XIX. Esse processo fez com que a escola assumisse um papel, vamos dizer, mais científico. O que seria isso? É trazer o campo científico para dentro da nossa instituição formal.
E aí a gente passa a estudar, né, a instituição escolar a partir dessas transformações sociais. E essa transformação social, como eu já disse, ela vem a modelar a instituição escolar como aquele espaço em que o indivíduo vai reproduzir todos os movimentos existentes dentro daquela perspectiva da divisão do trabalho, tá? E aí, essa divisão social do trabalho, a gente vai entender que o trabalho não está isolado da vida social. O trabalho ele atende essas necessidades também. E são dois conceitos que eu chamo bastante atenção, porque vocês verão esses conceitos até na terceira série do ensino médio, ok? Então, falar do trabalho e falar da vida em sociedade é a gente falar desse processo que é também um processo formativo. Bom, e aí então, acompanhando, né, essa divisão social, do trabalho ou do trabalho social, a gente vai encontrar uma educação que vai priorizar a produção. Parou para pensar? Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de produção. O indivíduo ele vai atender, né? Ele vai atender enquanto sujeito ativo a partir dessas produções. E as suas produções acarretará também, né? Acarretarão aí um compromisso ou, né, um ganho a mais para aquele que melhor produzir. Então veja a necessidade de pensarmos a escola como esse espaço também de produção, ok? E aí então, né, a gente acaba trazendo esse espaço de trabalho para dentro do ambiente educacional. Então a instituição escolar se torna esse espaço, né, que vai privilegiar a produção, ou seja, vai direcionar, né, as orientações dos seus alunos para a vida no trabalho, tá? E aí, né, era preciso, né, diante desse cenário, era preciso, né, criar novos hábitos às crianças. E aí o trabalho, né, aí pensando nessa perspectiva do trabalho, o trabalho exige do funcionário disciplina, tá? Uma disciplina que vem atender, ou melhor, uma disciplina que pratique os conhecimentos daquela área onde você executa a sua função. Então, veja, vai desenhando aí na mente de vocês, hein? A sala de aula, então, se torna esse espaço de formação que visa uma produção, e essa produção atenderá uma disciplina, e essa disciplina será para executar o conhecimento básico que você adquiriu para aquele momento de escola que você está vivendo. Então, o aluno ele passa a ser cobrado pela produção. Identificaram alguma coisa? Conseguiram visualizar esse cenário? O aluno, então, ele será orientado, né? O aluno vai aprender a administrar o seu tempo, em especial, né, vai administrar, né, vai criar novos hábitos a partir da disciplina para colocar em prática o conhecimento básico que ele adquiriu, para atender o quê? As demandas da produção ou de produção. Ok? Bom, isso aí então, né, esse primeiro ponto a gente observa que a escola ganhará esse formato para atender a necessidade do trabalho social. E esse trabalho, ele vai, de fato, moldar a formação dos indivíduos. Olha que interessante. E ao moldar a formação dos indivíduos, a gente vai criando uma escola que vai ser uma escola reprodutora. Reprodutora de quê? Homens que trabalham. Mas a gente está falando de criança, Josimar. Beleza, estamos falando de criança. Porém, a mentalidade e o grau de exigência não atenderá, por exemplo, idade, mas sim aquilo que você precisa, como posso dizer, aquilo que você precisa atender, né, enquanto
produção, enquanto exigência de produção. Então você recebe a exigência e você precisa produzir. Continuando, o movimento iluminista ele também vai influenciar muito o processo educacional. Tá? O movimento iluminista vai influenciar muito. E aí, então, esse movimento, né, do iluminismo vai trazer uma reflexão a partir daquilo que a escola, como pode dizer, a partir daquilo que a instituição escolar vai se organizar, né, o modo como ela se organiza para atender essas necessidades locais. E aí entra o grande dilema. A escola vai educar o povo ou vai trabalhar a emancipação do povo? É o dilema que até os dias atuais a gente ainda discute em pleno século XXI. A escola ela é uma reprodutora ou ela trabalha com a emancipação? Então, né, o processo, né, a retomada, né, dessa emancipação do homem que né, o iluminismo traz para a gente, afastando, né, de todo o pensamento religioso, de todo o pensamento, né, de uma padronização religiosa e comportamental, a gente vai encontrar aí uma escola que também começa a direcionar a sua prática para outros vieses. Inicialmente, como eu disse, a escola pensou nessa reprodução da mão, né, de toda a esfera de trabalho, com disciplina e a realização ou concretização daqueles conhecimentos básicos. Então, o homem ele praticava os conhecimentos básicos dentro de uma certa disciplina. No segundo momento, né, com a contribuição do iluminismo, aí é importante, né, que você retome o conteúdo de história, se for possível. Gente, eu não estou acreditando. Hein? É isso mesmo? 5 minutos? Caracas! Então tá, só para fechar. O iluminismo, então, trouxe, né, essa ideia do homem que renasce. Renasce de quê? De um período sombrio, que foi o período da Idade Média. Então, renasce com a intenção de promover no homem conhecimentos e promover no homem a autonomia de pensar. Ok? E aí surge, né, dentro do campo da sociologia, um pensador chamado Émile Durkheim. Durkheim ele vai falar desse papel da escola como algo micro, ou seja, como uma pequena, como algo que está dentro dessa grande instituição, mas que ela vai reproduzir as mesmas dinâmicas da sociedade como um todo. E aí os fatos sociais elas não estarão isentas de refletirem a vida dentro da instituição escolar. Ela não estará isenta de refletir essa contribuição de dentro da instituição escolar. Com isso, o Durkheim ele vai trazer para a gente o seguinte: a escola ela vai buscar criar uma certa linha, algo bem linear com a sociedade, a ponto de, né, não separar o que é vida social e o que é instituição escolar. Com isso, Durkheim ele vai defender que, né, a escola precisa sim tratar das regras e tratar da obediência. Então a escola terá, né, como fundamento principal o como que fala, o trabalho voltado para a ordem e para a execução dos nossos trabalhos dentro dessa dimensão organizada. Então, o Durkheim estará voltado, né, terá uma precisão maior em relação à ordem. Então, a escola é o lugar da ordem. Beleza? Meus amores, muito bom estar com vocês. Tá? Semana que vem, matéria nova. Por favor, não falte. Tá? Espero e aguardo vocês ansiosamente para o nosso próximo encontro. Beleza? Beijo, 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 beijo. E até
semana que vem. Valeu, 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 valeu. Beijo, 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 beijo.